Vamos lá então, bom dia, paz seja convosco. Eu sou o pastor Rafael, professor da disciplina de cidadania, e hoje nós vamos iniciar a nossa dinâmica de debates com alguns temas já pré-selecionados, que a qual vocês já se dividiram em grupos, sobre aborto, ideologia de gênero, política nas igrejas e exploração infantil. Então são alguns temas delicados a qual nós vamos tratar, e nós vamos trazer a visão tanto um pouco mais progressista e um pouco mais conservadora, visando o que é a cidadania cristã implantada, como a gente precisa ter essa conscientização de cristão inserido nesse meio da sociedade. Então é o que a gente precisa ter isso como mais firme no nosso entendimento, que a igreja precisa estar inserida na sociedade com os seus princípios, bíblicos, com certeza, para que a gente possa transformar essa realidade. Então, eu queria já convidar então o primeiro grupo, a ideologia de gênero. Vocês podem vir, aí vocês vão ter 5 minutos para poder trazer toda a base e a gente abre para as perguntas. Você iniciar. Não, pode falar. Olá, graça e paz. Bom dia a todos. A gente fez todo um cronograma achando que ia dar tempo de falar muita coisa, mas começou a 5 minutos. Ideologia de gênero, para quem não sabe ainda direito, se resume como se fosse uma ideia. É uma palavra tirada da filosofia, realmente, e ela foi deturpada para poder, vamos dizer assim, ampliar a conotação que eles querem para colocar na sociedade. E essa ideologia nada mais é do que a continuidade de um trabalho de um homem de 1843, Karl Marx, e seu grande amigo Engels, onde ele coloca que a sociedade, para ela ser manipulada, tem que haver uma divisão. E essa divisão ela ocorre com lutas de classes. Na época dele, que seria o proletariado contra os burgueses, e no decorrer dos anos essa evolução veio acontecendo, no meio de todos os tempos que surgiram. E em todas essas aí, o socialismo ele vem pregando justamente essas divisões. No nosso tempo, através de uma mulher de 1960, ela veio colocando sobre ideologia de gêneros, que nada mais é do que essa formulação de Marx, mas numa forma de quê? Destruir a identidade do ser único, que já era uma visão dele, mas de uma forma mais específica, onde não existe homem e mulher, onde não existe o ser individual, onde você vai ser o que você quiser. Mas esse ser o que você quiser nada mais é do que a destruição da sua identidade e principalmente da sua identidade como filho de Deus. Porque se você não é uma pessoa, se você não é um homem, se você não é uma mulher, você não é nada. E isso tudo nada mais é do que simplesmente manipulação, que é o que ele colocava na questão de que, na filosofia antiga, tinha um filósofo que ele colocava que todas as ideias ela tinha sua tese e sua antitese, que chegaria a uma síntese. E essa síntese que ele coloca que seria as ideias se confrontando e chegando num resultado comum entre as duas. Mas ele coloca que tudo isso daí daria uma volta e no final de tudo chegaria a Deus. Karl Marx colocou que essa síntese agora seria essa divisão, que a luta de tudo chegaria ao socialismo, que seria o ápice do ser humano como Deus. E essa divisão tem vindo até hoje, o que foi chamado de utopia alguns anos atrás. Hoje em dia a gente tem visto, sendo colocada em massa em todo o mundo. E vou estar abrindo 2 minutos para poder falar. Eu pesquisando relacionado ao esporte, pai seja convosco primeiro, desculpa. E aí fui entendendo que a mesma estratégia que eles usavam para inserir dentro do esporte, eles usam com a questão da igreja, com a questão da política também, que é primeiro permitir e proporcionar ganhos, a visão cega, a gente está ganhando, está conseguindo contribuir e ampliando o horizonte relacionado ao esporte, por exemplo, e aos poucos ele vai depois tirando o direito de quem tinha o direito de competir de forma igual, comparado às mulheres, por exemplo.
No ciclismo existe só duas modalidades, que é a feminina e a livre. Então, eles entendem que o homem não tem condição nenhuma de um homem se comparar a uma mulher no sentido de competição de forma igual. E aí na pesquisa que eu fui fazendo, eu entendi que até os 10 anos de idade, o menino e a menina têm a mesma estrutura de corpo. Eles não têm essa divisão, né? Só a parte genital. E então eles estão tentando inserir isso também na escola, por isso que eles querem trazer essa ideia de uma criança decidir se ela quer ser homem, quer ser mulher, quer ser trans, da infância, porque ela consegue fazer essa transformação de sexo e não influencia no ponto da testosterona do homem, que é a partir da puberdade, o homem avança de uma forma desproporcional comparado à mulher. Então, quando inclui essa questão da transexualidade num esporte, o cara que se torna mulher trans, né, o homem vira trans, vira mulher trans, ele tem uma vantagem, normalmente pela altura, que o homem normalmente é mais alto que a mulher, a envergadura do homem é maior do que a da mulher, a massa óssea do homem é maior do que a da mulher, tudo isso de acordo com o que acontece na puberdade. Então, eles usam só um ponto, que é a questão da testosterona, que é absurdamente mais alta, só que eles têm uma forma de regular e acham que isso está igualando. Só que todo esse outro restante é genético, então não tem como tirar, não tem como reduzir a massa óssea, não tem como reduzir o tamanho do homem, não tem como reduzir a parte cardiovascular, que o pulmão do homem é maior do que o da mulher. Então são vários fatores que se tornam desproporcional. Só que, em maior parte, as mulheres que gritam por essa luta, querendo ter essa igualdade, querendo ter esse acolhimento de todas as classes que eles impõem, né, na sociedade, sendo que está prejudicando elas mesmas, né? A situação aconteceu na Olimpíada de duas mulheres que foram espancadas, né, no boxe, porque eram mulheres trans, né, que eram homens, e os caras tinham uma força absurda. Um até deu uma entrevista dizendo que nunca tinha apanhado daquela forma, nunca tinha tomado um murro daquele jeito. Então, a gente vai percebendo que eles vão inserindo aos poucos essa liberdade de ser o que você quiser ser, você pode estar onde você quiser estar, sendo que depois ele vai tirando o próprio espaço de quem estava lá, né? O judô também, a questão dos cartões, tinha um cartão rosa chamado, que era um teste genético que fazia para comprovar que era mulher, comprovar que era homem, e eles foram tirando isso tudo do esporte para poder, né, criar essa liberdade e incluir pessoas trans para o meio. Relacionado à igreja, a gente peguei alguns tópicos que vai falar. O primeiro é o argumento de quem defende a ideologia de gênero. Então, diante da igreja, ele vai falar sobre a hipocrisia e seletividade da igreja, que muitas, né, tipo, se defendem a igreja passa pano para fofoqueiro, mentiroso, adúltero, e daí acusa o homossexualismo, enfim, esses outros pecados que no fim são todos pecados, mas eles acabam se defendendo assim. Uso de ensinamentos de Jesus, mas de uma forma de não julguei, pegam alguns textos bíblicos, né, para se defender. Por exemplo, Mateus 7:11, não julgueis para que não sejam julgados. Interpretam a Bíblia de maneira diferente, então trazendo para si alguns textos que diz que antigamente era numa outra época e hoje daí, tipo, hoje é diferente, porque tudo mudou, a época de agora é diferente, então distorce muita coisa. E até questionam e apelam à condição cristã de, tipo, Deus ama todo mundo, Ele tem compaixão, inclusão, e por que, né, a gente, que é pecador também, não vamos incluir, né? Então essa é uma maneira, assim, um pouco de como defende. Vai falar. Entendeu? Não, pode ir. Sim, podem finalizar para nós entrar nas perguntas. A igreja, daí, ela se defende com embasamentos bíblicos. Gênesis 1:27, que Deus criou Deus, o homem a sua imagem, o homem e a mulher os criou. E tem vários textos bíblicos que eu coloquei aqui, mas falando sobre a identidade, falando sobre no Senhor, porém nem o homem é sem a mulher, nem a mulher é sem o homem, falando sobre família, enfim, o plano perfeito de Jesus de homem, mulher e família. Então tem vários e vários textos bíblicos que defendem essa causa, e alguns tópicos eu trouxe também, como a igreja ela pode ter uma postura para acolher esse público que defende, e, né, tipo, acolhimento respeitoso,
sem rejeição ou discriminação, mas também deixando a doutrina clara, né, discordando ali da doutrina, no caso de quem defende, mas mostrando e sendo fiel à palavra do Senhor, orientação bíblica sobre identidade, sexualidade, limites ministeriais, né, colocar ali o limite até onde a pessoa pode exercer alguma coisa ou não, no caso que não poderia, e evangelização e diálogo, testemunhando o amor, tal, mas sempre trazendo a clareza da palavra, né? E algumas curiosidades que são os movimentos que eles criam, né, abrindo igrejas e fazendo movimentos, entrando na política em vários lugares para se adequar. Então tem muita gente, né, que a gente vê até que abriu igreja para se adequar, para entrar, né, tipo, quero ser cristão, então eu vou abrir uma igreja e eu vou adequar tudo aquilo que eu penso dentro da palavra que eles acham que é, enfim. Mas criam movimentos e para se enquadrar No contexto que eles querem, né? Isso. E é isso. Bom, eu fiquei com a parte da política, mas, assim, com todo o que foi pesquisado, né, que a gente veio a ter, né, a conclusão, é que todo esse vazamento está vindo para a destruição da família. Então, assim, a igreja hoje é o que tem barrado essa ideologia. Porque, assim, sem homem, sem mulher, se não tem filhos, então, assim, qual vai ser a nossa geração? Como vai passar adiante? Então, assim, eles estão introduzindo isso dentro das escolas, onde eles destroem a mente das crianças, e é o que a gente está vendo hoje, essas pessoas que hoje se identificam como animais. Então, assim, como as pessoas dessas vão ter filhos, vão passar um ensinamento, se eles mesmos estão destruídos? Então, assim, a igreja hoje tem batalhado muito e acredito, assim, se nós se levantarmos, a gente vai poder não chegar a destruir isso em massa, mas a gente vai poder salvar alguns, porque assim, é muito difícil ver quando eles fazem isso dentro das escolas. Eu tenho sobrinhos, criança, assim, a minha sobrinha tem 4 anos, e eles introduziram isso, que a criança tem a opção de decidir com quem ela quer se relacionar, isso é um absurdo, porque criança é criança. Ela tem o tempo de ter esse conhecimento, de conhecer seus genitais, não de ela entrar no banheiro e dar de cara com um homem fazendo suas necessidades fisiológicas. Então, assim, a ideologia de gênero é nada mais a destruição da família. Então, assim, eu vou ler um versículo que eu achei assim, muito interessante, que foi Romanos 1:25. Em vez de crerem naquilo que eles próprios sabiam ser a verdade sobre Deus, escolheram crer em mentiras, e assim adoraram e serviram a outras coisas criadas a seres criados, em lugar do Criador, que deve ser louvado para sempre. Isso é Romanos 1:25. E o 31, são insensatos, quebram suas promessas e tornaram-se criaturas sem amor pela família, sem nenhuma compaixão. Então, assim, é o que a gente está vendo hoje, né? Esses bebês que as mulheres hoje estão criando como se fossem crianças de verdade, mulheres que estão se relacionando com bonecos. Então, assim, aonde vai? O que vamos fazer para que a gente possa ter uma mentalidade diferente? É dentro da palavra, é buscando ao Senhor, e que a família é a base de tudo. E sem família a gente não somos nada. Perguntas, questionamentos? Vou levantar então primeiro, qual é o impacto da ideologia de gênero nas igrejas, ou como a igreja precisa se comportar em relação à sociedade, com agora essa visão de ideologia de gênero trazendo para as igrejas? Acolhendo de maneira, perdão, Pode falar. acolhendo de maneira não julgando no sentido assim, acolhendo, amando, mas ensinando a palavra, né? E nunca, tipo, passando a mão no pecado, mas instruindo o caminho certo. Posso dar o meu adendo? Voltando lá no Velho Testamento, logo na criação, onde que Deus dá o poder de tudo ao homem, e que o homem perde, que Jesus vem e restaura. Então eu tenho a dizer o seguinte, que onde a igreja não tem colocado a mão, o diabo tem colocado, e de uma forma excelente. Ele tem vindo realmente para a destruição. Porque a destruição em massa que está programada com todo esse sistema ideológico é muito maior do que o que a gente imagina. E ela alcança todas as partes da sociedade sem
tira uma. E de uma forma sutil, suave e que ninguém percebe. E eles se infiltram nos lugares. Eles não entram mostrando quem são, eles se infiltram, eles infiltram as pessoas para que essas pessoas comecem a disseminar uma forma de pensamento diferente. E dentro da igreja, esse método, ele ainda tem um fator um pouco mais pesado, porque a parte de religiosidade expulsou bastantes, não só homossexuais, mas todos aqueles em que o pecado é visível, geralmente são bem mais expostos, são bem mais criticados, são bem mais pesados dentro da igreja. E essas mesmas pessoas foram acolhidas lá fora. Então, esse peso tem vindo para dentro das igrejas, atualmente já tem acontecido em outros países, né? De forma onde que eles estão aderindo agora por culpa, porque tem sido algo que tem sido implantado nas mentes, a questão da culpa, a questão de ser bonzinho porque eu sou de Deus, e se esquecendo na realidade do que é a palavra. Né? Eu acho que o embasamento de ideologia de gênero se baseia praticamente no livro de Romanos. Eu pego o primeiro capítulo, mas todo o livro em si. E se a igreja começar a fazer o que realmente tem sido ensinado na palavra de Deus, não estaria no ponto que está e se quebraria pela metade o que está acontecendo agora. É isso então. Nesse contexto de igreja, como é que eu posso dizer assim? É ideal eu dizer que é uma questão de libertação? A questão do homossexualismo? É uma questão de exposição a Deus, à palavra e ao amor de Cristo. Tá, Na minha opinião. Já que a gente está vendo aí nesse contexto que Satanás está implantando isso desde pequenos, para que eles sigam com uma mentalidade em que são exatamente aquilo, que nasceram daquele jeito, que está neles, não é culpa deles, eles na verdade são mais uma vítima de toda essa narrativa. Como que a igreja pode tratar isso apenas no aspecto religioso? Fazendo com que eu sou homossexual. A minha origem, isso não vai ser. Minha origem não vou dizer a minha história. Isso não vai ser apagada. Mas a partir do momento que eu tive a oportunidade dentro da igreja de ser batizado e conhecer a palavra, hoje eu não pratico mais o ato. Tenho matado a minha carne. Não é fácil. Como para qualquer outra pessoa que vive em pecado, não é fácil. Mas o homossexual é difícil, porque você vai ter que matar a sua carne todos os dias, porque o teu desejo não vai ser apagado. O teu desejo sempre vai vir. Mas a gente, igual eu conversei com o Maurício, com o Murilo, o desejo que a gente sente, a gente tem que colocar o espírito sobre a carne. E o que eu tenho feito todos os dias é isso. Tem dia que você parece que vai pirar, igual o que aconteceu na célula, que eu estava sufocada. E você me ajudou. Com a sua conversa, com a forma de você. Se eu não tivesse essa base, como conseguiria seguir adiante? Essa abertura, né? Essa abertura, entendeu? Uma questão de libertação, entendi o ponto que você chega. Porque se for só uma questão de libertação, eu vou ali, olha, não, é muito mais profundo do que isso. Sim. Às vezes precisa até mesmo de cuidados psicológicos, porque muita coisa foi abalada até chegar ao ponto que vocês estão. Eu entendo que a estratégia de Satanás é fazer com que as pessoas entendam a mentalidade delas que Deus errou. A realidade É o ponto vai principal até... dele. Ele quer que faça você enxergar como um erro de Deus. Então tá tudo bem. Deus errou, ele falhou, então eu vou me consertar. Eu vou consertar o erro dele. E aí muita gente cai nessa facilidade. Está muito além da libertação e apenas da palavra. Está ainda imposto no caráter. É decisão, o evangelho é decisão, né? E a escolha diária, tanto da gente, quem é viciado e tá preso a vários outros pecados e daí escolhe todos os dias fugir do pecado, eu acredito também que é mais uma questão de escolha do que libertação. Nesse quesito, tem a questão da escolha, sempre vai existir. Nós somos pessoas, tudo na nossa vida vai girar em torno de uma escolha. Essa questão de vir desde criança, que foi algo que me perturbou na pesquisa que a gente fez, que elas foram colocadas como um sacrifício necessário para o desenvolvimento de tudo que eles estão praticando. E esse sacrifício necessário, eu posso dizer pela minha vida. Isso é uma destruição de um tamanho que a sociedade em si não tem noção, de como a sua cabeça fica, de como uma criança, quando desde pequeno você passa por essa massificação, e olha que eu não passei
A minha foi surgindo de acordo com as coisas que foram acontecendo na minha infância. Mas é uma destruição de tamanho tão grande que a pessoa, quando você cresce, você não consegue ter uma mente clara, você não consegue ter uma visão clara de nada. É difícil conseguir sair de todas as perturbações, de todas as linhas, de tudo aquilo que te aflige, porque mexe diretamente com quem você é. Que é algo que em Deus a gente tem claro. Geralmente, as pessoas, quando têm uma vida mais centrada, com uma família que foi pautada nas coisas de Deus, ela tem uma vida mais fácil de se levar do que alguém que veio de uma família que é totalmente bagunçada, destruída, porque você tem que construir o seu caráter, você tem que construir a sua pessoa e você tem que manter aquilo. Só que você estando destruído, você não faz isso. É muito difícil de você conseguir sair de um método, de um estado de destruição, para conseguir alcançar uma visão, uma vida plena. Eu consegui fazer isso com Deus. A minha vida começou a mudar quando eu tive esse contato com Deus. Porque Deus, ele introduz isso na gente. E não é através de expulsar demônio. Não é através de falar que eu tenho que ser liberta. Porque, assim, das passagens que eu já passei por outras igrejas que eu tive, a primeira coisa que você recebe quando você entra dentro da igreja é a questão do susto, a exclusão, e depois quando vem de querer que você se mude à força. E isso daí não existe. Isso é uma coisa que não está nem na Bíblia, que Deus não faz. E o que sempre me trouxe para Deus sempre foi o contrário, foi o amor e o acolhimento, que eu tive de Deus, mas não tive das pessoas. Então, assim, a partir do momento que você conhece a Deus, que você recebe esse amor, é algo que quem está destruído, quem está lá fora não tem. É uma visão diferente de uma vida, uma visão diferente de você, uma visão diferente para que você pode alcançar. Então, assim, eu acho que nessa questão, a igreja, a inclusão que a igreja tem que ser, é ser igreja realmente de Cristo. Não é mudar princípios, não é mudar a forma de falar, porque esse negócio de falar que todos, todes e todas, isso é uma idiotice. O respeito vem primeiro. Isso daí Deus já ensina para todo mundo e está na palavra. Você ama, você respeita e você trata a pessoa como igual. Então, se você quer igualar, se você quer realmente trazer essas pessoas para a igreja, que é o que necessita, porque todos esses que estão lá fora militando contra a igreja, porque é uma militância para destruir também a igreja, são todos os que foram machucados, feridos, ofendidos. E, infelizmente, nós como igreja, nós temos errado e muito nesse quesito. Muito. Então, assim, a inclusão é respeito, é amor e palavra. Porque se não tiver, não vai chegar em lugar nenhum. Eu acredito no poder de salvador do Evangelho, com toda certeza, com o coração. Mas eu acredito que a igreja ela falha em sempre tentar chegar nesse ponto. E sempre ter o poder de salvador do Evangelho para curar no final. A gente nunca tenta prevenir isso. E essa é a minha pergunta. Como a gente faz para que as nossas crianças sejam instruídas a respeito da ideologia de gênero? Alguém vai querer responder ou posso responder? Ensinando. Ensinando que hoje a ideologia de gênero, o que é que eles querem? Eu quero ser aceito. Não é ser aceito. A gente tem que ser respeitado. É o respeito. Porque se a partir do momento que você tem um filho, você ensina que independente de quem seja, se seja preto, se seja pobre, se o que for, ele tem que respeitar como ser humano. Não por margem de aparência. É homossexual, não é legal, filho, porque aquela pessoa ali se relaciona com outra pessoa. Não. Ele é um ser humano, porque independente de qualquer coisa, ele sangra, ele sofre, ele fica doente como qualquer outra pessoa. Ensinando isso para a criança, ela não vai ter só o respeito. É a mesma maneira que o meu pai ensinou. Pessoas mais velhas, a gente tem que se comportar com a sua idade. Eu não poderia passar no meio quando duas pessoas de idade estavam falando, porque aquilo ali era uma falta de respeito. Porque o meu pai me ensinou que desde criança a gente tem que respeitar os mais velhos. Da mesma maneira, dentro da igreja, que a gente tem que respeitar os nossos pastores. Então, a partir do momento que você ensina isso para o teu filho, que independente de gênero, de cor, de raça, ele tem que respeitar como ser humano. Então, é a partir daí que ele vai entender que o amor pelo próximo vem em primeiro lugar. E eu acredito que firmar desde criança a identidade e o propósito. Por que que ele está na classe social assim? Por que que ele é assim? Por que nasceu homem? Por que nasceu mulher? Mas eu acho que quando a gente entende a nossa real identidade, o nosso propósito desde criança, a gente vai falando para a criança, pode vir o que for, ela pode passar por tribulação, ou ela pode passar por acontecimentos que a gente não consegue
né, segurar, mas ela vai entender que a real identidade dela e o propósito dela e firmar naquilo, eu acredito que ela vai conseguir passar melhor, não desvirtuando o caminho. Indo mais fundo, no sentido da igreja em si, eu acho que o nosso erro está em matar o verdadeiro ministério das pessoas, porque quando elas entram na igreja com determinada habilidade, a gente traz ela daí de baixo para aqui para cima ou para dentro do nosso meio, sendo que a gente poderia capacitar, discipular ela e levar ela para a escola, como professor, como um diretor de escola, que vai ter um impacto muito maior do que matar ela aqui dentro, no sentido de que você é bom, então fica aqui com a gente, porque a gente precisa de gente boa dentro da igreja, a gente precisa de gente boa lá fora e não aqui dentro. Posso dar meu parecer? Para a tua pergunta, eu vou ir mais para o lado político. Eu acho que a falta da onde, que eu igual coloquei na primeira vez, da onde que a igreja não tem colocado a mão é que tem gerado isso. A igreja ela tem que ser participativa, ela tem que ser ativa, na realidade, na sociedade, coisa que não tem sido. A igreja ela tem se fechado num mundo utópico, onde que toda a perfeição, tudo que é bom é só dentro da igreja. Eu não preciso participar de mais nada, eu não preciso chegar lá fora para expor mais nada, eu não participo de uma assembleia, eu não participo de uma votação, eu não participo da parte política. Se a igreja não participa disso, ela vai receber tudo aquilo que eles estão colocando, porque eles estão em todas as massas da sociedade, principalmente na parte política, principalmente na formação de professores, formadores de ideias. Na realidade, a sociedade ela gira de acordo com a sua educação. Então, a educação do nosso país ela tem sido totalmente mudada, ela é totalmente socialista. E isso daí num tempo onde que antigamente a maior parte dos professores falava, o socialismo é uma utopia, ou seja, é uma ilusão. Só que a classe hoje em dia que tem implantado na mente de todo mundo isso daí são os professores. Aí se você tirar dos professores, você vai pegar em cada cargo político, em cada cargo de precisão dentro da sociedade, tem um socialista para fazer a diferença. Então, eu acho que a mudança para isso daí, para não chegar nas crianças como está vindo, a igreja ser participativa, é ter a mão aonde que realmente foi nos dado para alcançar. Um comentário só, eu citando todas essas questões, nós vemos que pensando com um lado progressista, né, socialista, progressista, nós vemos que eles caem muito em cima da Constituição Federal, que todo mundo é livre, todo mundo tem direito de escolhas, tal. E tem que ficar claro assim, a igreja, nós pensando como igreja, ninguém é progressista, viu? Nós pensando como igreja, nós não podemos rejeitar a pessoa, sim a prática da pessoa. E hoje Satanás, e também muitas pessoas que estão inseridas no meio de ensino, no meio político, eles usam muito de sofismas, que é aquela parte de você mascarar uma verdade. Satanás ele vem sempre usando sofisma na sociedade, e é difícil identificar isso daí. Com Jesus, lá no pináculo, ele falou, Jesus, tu é filho de Deus, tu pode se atentar, se joga daqui que tu vai morrer. Ou seja, ele mascarou uma verdade que ele poderia praticar, porém mentindo porque ele não poderia. Ele falou, não tentará vosso Deus, por ele está recorrendo no erro. E Satanás ele vem colocando, mascarando esse sofismo na sociedade que você é livre de escolha, ou seja, você pode fazer o errado e não tem nada a ver que vai ser certo, você pode ter as práticas diferentes do que todo mundo tem, porque você vai ser aceito, você não vai estar errado. Então vem começando a mascarar essas mentiras e daqui a pouco, quando chega a pessoa numa certa idade, ela fala, bem que eu imaginei que era tudo mentira e eu vou praticar e vou fazer acontecer. Só que quando você está dentro desse sistema, dentro dessa mentira, você não consegue se ver que você está errado. Sim. E agora quando nós estamos fora dessa mentira, você consegue ver que está errado. Então Satanás ele mascara muito hoje em dia, né? Ele coloca muita pessoa pensando que está praticando a coisa certa, que não tem nada a ver, sem estar realmente praticando a coisa errada. E a pessoa que está praticando o erro, ela consegue achar dentro da Bíblia, ela consegue achar dentro da lei, ela consegue achar dentro de qualquer lugar para se defender o que ela está fazendo. E nós que estamos do outro lado, né, vendo que aquilo está errado, também vamos achar esse parâmetro para identificar que aquilo ali é um erro. Então hoje Satanás ele usa muito desse sofisma na sociedade para falar de todos os temas que vão falar aqui hoje, todos vão ter alguma máscara de verdade em cima de uma grande mentira. Então hoje é fácil você mascarar isso daí. E hoje Satanás usa muito isso daí. Então tudo que vocês falaram ali, né? A professora falou, né? Sobre apenas uma libertação, só que vai muito além disso daí, né? Vai além de uma renúncia, vai além de uma cura lá no passado, às vezes, ali que causou
isso, mas só que como você ficou num tempo de mentira, num tempo praticando esse erro, pensando que era verdade, não é do dia para a noite, cheguei hoje no culto, já amanhã estou tranquilo, né? Então, essa máscara de Satanás, ele vem colocando na sociedade, e cada vez vai ficando mais difícil identificar essa mentira. E quando identifica essa mentira, para sair dela também não é fácil. Então, a teologia de gênero é uma coisa bem debatida e eu creio que dos temas de hoje aqui é o que mais é fácil de se identificar. Né? As outras ali têm bastante questões, mas essa daí é... Desculpa. É isso aí. Convosco. O nosso tema é a política nas igrejas, então a gente vai dar uma introduçãozinha sobre o que é política, onde tem política, o que a Bíblia fala sobre a política e efetivamente como está a política nas igrejas. Então, a política é uma ciência, é uma arte de governar interesses públicos. Trata-se de um conjunto de práticas relacionadas à tomada de decisões em grupos, sociedades ou estados. A palavra política ela vem do grego, politike, que significa ciência de governar a cidade. Na prática política envolve mediação de conflitos, formulação de leis, organização do poder e a busca pelo bem comum. Esse seria o que a política deveria fazer. Ela está presente em diversos níveis da vida social, desde instituições governamentais e até em relações entre grupos, partidos, associações, até mesmo dentro de pequenas comunidades. A política como prática organizacional, ela surgiu na Grécia, na cidade de Atenas, por volta do século V a.C. Nesse contexto, ela foi pensada pelos filósofos Sócrates, Platão e Aristóteles, que refletiam sobre novas formas de governo e justiça e participação da sociedade. Embora ela surgiu efetivamente lá na Grécia, outras civilizações também já estava surgindo a questão política, que era na Mesopotâmia, na China, na Índia. Eles já possuíam algumas formas de governos com sistemas legais, ainda sem que fosse tão aprimorado como lá na Grécia, quando iniciou-se a política como um sistema, como uma forma de relacionamento, de governança entre grupos. E aqui eu vou trazer alguns exemplos de sistema político, né? O estudo ele nos mostra que a maioria dos sistemas eles estão pautados no sistema democrático, mas existem outros, né, que são praticados aí ao redor do mundo. E um deles então é a democracia, né, que é aquele voto participativo, né, que o civil vai lá na urna e pode estar trazendo o seu peso participativo. Além do Brasil, aqui eles trazem o exemplo dos Estados Unidos e da Alemanha, que traz essa prática democrática. Também o sistema autoritarismo, que é aquele poder concentrado, né, de repressão, censura, e traz como exemplo aqui a Coreia do Norte, que pratica esse tipo de sistema. A monarquia constitucional, que é aquela do rei simbólico, né, está lá o rei, mas o poder, né, está na mão do parlamento. E aqui tem como exemplo, então, o Reino Unido e o Japão. Depois também temos outro exemplo da monarquia absoluta, que é o poder total dos monarcas, né? E aqui tem o exemplo, então, como a Arábia Saudita. A república presidencialista, que é o presidente, é o chefe do Estado e o governo, praticado aqui também no Brasil e nos Estados Unidos. República parlamentarista, que é o primeiro-ministro que governa. Temos como exemplo, então, a Alemanha e a Itália. Também temos a teocracia, que é o governo baseado na religião. Temos como exemplo, então, o Irã. E regimes híbridos, que misturam um pouco de democracia e autoritarismo. Temos como exemplo a Rússia e a Turquia. E também aqui a gente traz alguns principais desafios da política contemporânea, né, que eles são bem polêmicos, que o primeiro deles está pautado a corrupção, né, ainda presente em muitas nações. Também tem o avanço das redes sociais, que a rede social ela é boa quando é usada de forma pro bem do tema que é tratado, mas também para confundir,
né? E o exemplo da política é um deles. Então, é muita manipulação nas redes sociais. Então, às vezes, o que a mídia divulga não é o que de fato foi pesquisado. E isso influencia muito, porque às vezes a falta de conhecimento, o julgamento da notícia que está sendo colocada na mídia, faz com que a pessoa acredite tal como foi divulgado. Aquele candidato é o melhor candidato, então vou votar naquele candidato. E não faz um pré-julgamento, não estuda sobre, não busca pesquisar, entender o que realmente a pessoa vai fazer quando for eleita. Traz também sobre a desigualdade social, que apesar dos avanços econômicos, muitos países ainda enfrentam essas disparidades entre a classe rica e a classe dos pobres também. A desinformação, que vai de encontro ali com o que eu falei anteriormente, né? Essas notícias fake news. A participação cívica, que é uma crescente afastamento dos cidadãos da vida política, que é o que o grupo anteriormente falou, a irmã Jennifer, né? Falou um pouco sobre, e isso é muito verdade, né? O que se percebe que por falta de conhecimento, as pessoas acabam repudiando a política. Não quero falar sobre, não quero entender sobre, não quero opinar sobre, porque tudo acaba se resumindo às vezes porque a pessoa rouba, porque a pessoa não executa e a pessoa acaba se afastando, não quer se envolver nem em questão de fazer um voto realmente consciente e muito mais se envolver como representante político na sociedade. E para fechar aqui a minha parte, então, deixo a mensagem aqui que a política ela continua sendo uma ferramenta essencial para organizar a sociedade como um todo, enfrentar os desafios globais. Compreender a política é essencial para exercer a cidadania de forma consciente e responsável. Então, nós temos, sim, o nosso papel fundamental no contexto política também. Paz seja todos. Bom, vou falar sobre a política na atualidade na igreja. Como todos têm visto, né, ela tem crescido absurdamente no nosso meio, graças a Deus por isso, né? Temos tirado algumas coisas que pensávamos aí, mas graças a Deus já estamos caminhando assim. Então, hoje ela tem crescido em média 225% a mais desde 2020 até 2024. Então, são 16 vezes maior que o aumento total de candidatos de pleitos locais. Então, isso é muito bom para a gente, né? Porque a igreja ela tem muitas vezes só pensado dentro dela, mas a gente precisa pensar fora, né? Fora da caixinha, como dizem, né? Então, na igreja lá onde a gente congregava lá em Curitiba antes, a gente sempre teve uma visão aberta sobre isso, né? E apesar de não ser tão pregado como, eu acho que não sei se ainda é tão pregado assim no púlpito e tal, mas eu acho que isso deveria ser abrangido também nas aulas paralelas, né? Por exemplo, hoje tem curso de casais, tem curso de tantos, né, departamentos, mas eu acho que deveria ter um ponto, né, de política na igreja, nesse sentido, né? Tanto é que outro ponto que eu ia falar é justamente isso, sobre o que falam na igreja. Na igreja, apesar de a gente ouvir muito paralelamente, mas a gente não vê muito na igreja sendo aplicado isso, né? Então, acho que é um ponto que a igreja falha, que acho que desde que nem falou das crianças que são doutrinadas nas escolas, eu acho que as crianças deveriam começar desde o princípio, desde as crianças, né? A gente ensinar, né, sobre não só a política, mas sobre o certo e o errado, e automaticamente isso vai se progredir. Bom dia, Paz. Quais os benefícios da política na igreja? Existem inúmeros benefícios a partir do momento que a igreja trabalha com a política. Sejam eles benefícios materiais ou espirituais. A política, dentro da igreja, ela pode fortalecer a unidade da comunidade, ela pode defender as pautas a favor da família, princípios e valores cristãos, ela fortalece a religião, as leis, ela ganha também imunidade tributária e ela pode assegurar alguns direitos já conquistados,
que garantem o funcionamento das igrejas e da base familiar.